aqui. Quem assistiu a aula passada sobre como colocar pontos no plano cartesiano, nós dividimos aqui o nosso multiplano na parte cartesiana. Então fizemos aqui o eixo do x, é infinito, pessoal, nosso quadro é finito, mas é infinito. Então nosso eixo x, aqui nós colocamos o zero aqui, e fomos para a direita e para a esquerda, chamamos o eixo das abscissas, a coordenada x. E aqui, o eixo dos y, tá? Do y, no caso que é eixo da ordenada, tá? Então aqui do zero para cima é positivo, para baixo é negativo. E aprendemos a colocar alguns pontos. Coloquei alguns pontos para nós aqui, antes de iniciarmos nossa aula, que hoje será sobre distância entre dois pontos, tá? Então coloquei aqui o ponto amarelo, um preto aqui, o azul claro, azul escuro e outro azul escuro. Vou chamar aqui, vamos chamar o ponto, esse ponto aqui de A, B, C, D e E, ok? Então aqui citamos os pontos, sempre a gente coloca em letra caixa alta do alfabeto latino, tá? Não vamos colocar a letra minúscula para pontos. Então pontos é letra caixa alta do alfabeto latino. Então está aqui o ponto A, ponto B, ponto C, D e E. Mas vamos ver a posição dele. Nós vimos na aula passada que a distância seria que unidade, né? 1, 2, 3, 4, assim, cada espaço entre eles é uma unidade, tá? Então vamos ver o seguinte, que ponto é esse A, né? Que nós sabemos que é um par cartesiano, né? Um par ordenado, tá? Existe uma ordem, o x e o y. 9 do x e 3 do y, então ponto 9, 3. O ponto B está aqui no 3, ó, 3 do x e 3 do y, então 3, 3, tá? Todos os dois estão no primeiro quadrante, então por isso que os dois números são positivos. Aqui o C está no segundo quadrante, então menos 2 e 6, né? Repare que o x é negativo aqui, menos 2 e 6, tá? O D, ele está aqui no x aqui 2, né? E o y menos 3, ok? E o E, vamos lá, o E está aqui no 3 aqui e menos 5 do y, beleza? Então aí nós vamos precisar desses pontos escritos. Vou escrever aqui os... Muito bem, então temos os pontos aqui no plano, né? Numerei aqui os pontos agora, então A, lembrando, A 9 do x, 3 do y, o B 3 e 3, o C menos 2 do x e 6 do y, o D menos 2, menos 3 e o E 3 e menos 5. Esse é o principal, a principal parte é encontrar esses pontos e colocar certinho o x e o y dele. Não coloca ao contrário, se colocar ao contrário já vai errar tudo, tá? Agora, pessoal, estamos aptos para calcular, né? Ver o método de calcular a distância entre dois pontos. Vocês já viram a aula lá. Eu vou só dar uma olhada aqui na prática, né? Um pouco na prática aqui no nosso multiplano. Né? Como se faz isso daí, como que eu posso fazer. E sempre usando o método do teorema de Pitágoras. Tem uma fórmula lá, né? D quadrado é igual ao x final menos x inicial ao quadrado, mais, né? O y final menos o y inicial ao quadrado, depois tira a raiz quadrada do resultado. Então tem uma fórmula aí. Isso nada mais é do que o teorema de Pitágoras, tá? Vai ser muito usado na geometria analítica também. Então vamos aqui. Vamos calcular já a distância entre A e B, tá? Um segmento de reta que vai de ponta a ponta. A gente chama de segmento de reta na geometria plana. Né? E aqui nós temos a distância entre dois pontos. Se a gente for ver, né, se aqui vai de uma em uma unidade, né, dá para calcular a distância aqui. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a distância é 6. Se fosse quilômetro, 6 quilômetros. Se fosse metro, 6 metros. Tá? Mas a distância aqui seria 6. Mas, pessoal, para que isso? Eu quero saber a distância, então é um percurso, né, que ocorreu aqui, que deu 6. Mas olhe lá, 9 daqui do x, olha,
menos 3 dá 6, né? E a distância é 6. Aí quanto é 3 menos 3? Zero. Ah, quer dizer, como é que é isso daí? Realmente, aqui a distância no eixo x é 6, mas a distância no eixo y é zero, tá? Porque está aqui horizontalmente, tá certinho, ok? Então essa distância que eu faria, eu colocaria aqui, olha, eu estou fazendo ponto menos ponto, tá? Ponto menos ponto. Eu vou fazer isso aqui também calculando ponto menos ponto, tá? E você vai levar ao quadrado, né? Se fosse na fórmula lá. Aqui não é necessário aplicar a fórmula, está vendo já a distância, mas eu vou também aplicar a fórmula para ver que está correto. Fazer ao contrário, 3 menos 9, sim, 3 menos 9 dá menos 6. Só que como está trabalhando com distância, tem um módulo. O módulo é o número sempre positivo, tá? Então, módulo é distância, comprimento. Ah, deu negativo, mas é positivo, no caso, o módulo. Então, eu fiz 9 menos 3 dá 6, beleza. 3 menos 9, menos 6, só que no caso 6 porque é a distância, ok? Então, não importa aqui a ordem aqui, se é de A para B ou B para A. Aqui, tá? Vamos aqui a distância entre C e D, tá? C e D. Repare que ele está no sentido vertical ao eixo 2y, né? Então aqui eu posso só olhar quantas unidades vai de C até D, tá? Aqui no caso, porque está vertical. Então eu posso ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 unidades de chegar. Claro que sempre começa aqui é zero, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Então, a distância seria 9 unidades de comprimento. Bem, mas como é que eu faria isso no sentido de pontos, tá? E tu for ver, aqui no x vai dar zero, olha lá. Menos 2, menos 2, então menos 2, menos 2, então fica menos com menos 2 mais 2 dá zero. Tá? Então é uma adição algébrica aí que se faz. Mesma coisa tu pode fazer ao contrário, menos 2 menos 2 vai dar mais 2, então vai dar menos 2 mais 2, zero, tá? E do y, né, lá? Cuidado aqui com o sinal também, né? Eu posso fazer daqui 6 menos 3. 6 menos 3 vai dar 9. Por quê? Menos com menos dá mais, vai dar mais 3, então vai ficar 6 mais 3. Mas se eu fizer o contrário, ó, menos 3 menos 6. Como o 6 é positivo, vai ficar menos 3 menos 6. Vai dar menos 9. E aquele negócio, menos 9, a gente tira o módulo é, no caso, duas barrinhas que a gente coloca entre números, é a distância, é o comprimento, tá? Positivo. A distância sempre é positiva, né? Então vamos lá então. Então está aqui essa distância de C para D. Porém, pessoal, acontece aí, eu vou calcular que a distância de D para A, tá? Vamos fazer essa distância, né, de D para A. Então eu vou fazer esse percurso aqui de D para A. Repare que agora não pessoal, eu vou conferir aqui a unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não tem, tá? Então, como é que eu posso calcular essa distância? Pode dizer mais ou menos, tá? Vamos dizer, uma aproximação, ter uma intuição de espaço aí. E dizer para ela, por exemplo, olha, daqui até aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, esse comprimento aqui é maior que 11. 12, 13. Não sei, a gente tem que calcular exatamente, né? Sem com casas decimais até. Porque, de repente, pode ser alguma coisa lá na medicina, né? Que trabalha com pequenas distâncias, ou pode ser lá na astronomia, que trabalha com grandes distâncias. Ou pode ser uma distância entre duas cidades no mapa, né? Então, isso também são grandes distâncias, apesar do mapa estar em centímetros, mas lá são quilômetros, né? Então, tem que calcular direitinho aqui esse comprimento, tá? Então, aqui a geometria analítica nos ajuda, tá? Nos ajuda aqui. Então, a gente vai ver
aqui, que aqui a gente forma um triângulo retângulo. Então eu vou bem aqui debaixo desse amarelo, olha, na direção do azul. Olha lá, amarelo, azul. Vai formar um triângulo retângulo, onde essa distância AD será a hipotenusa, o maior lado. Então nada mais é, a distância entre dois pontos seria o Teorema de Pitágoras. Vejam lá, de A até esse ponto aqui, quando está meu dedo aqui, que vai ser na direção do D lá, ó. Ele anda quanto? Olha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse lado aqui do triângulo retângulo seria 6. Tá? E aqui, quanto é que vai dar aqui até no azul? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então aqui seria 6 e aqui 11. Tá? 6 e 11. Então, dois catetos. 6 e 11. O que diz o Teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos, ou da adição dos catetos. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? 6 ao quadrado dá 36, né? 6 ao quadrado dá 36, mais 11 ao quadrado que dá 121, 11 vezes 11, então vai ficar 36 mais 121, e tirar a raiz desse número. Vai me dar essa distância aqui. Beleza? Então isso aí a gente vai fazer na prática, resolvendo exercícios. E como é que eu uso então, professor? Nos pontos, eu preciso desenhar a reta no plano cartesiano para eu calcular essa distância? Não é necessário. Não é necessário. Olha lá. Lembre que aqui deu 6 e aqui deu 11. Olha lá. Olha, quem é o x daqui? O x daqui é 9. E quem é o x daqui do D? Menos 2. Façam lá. 9 menos 2 vai dar, olha lá, 9 menos 2 vai dar 11. Né? 11 que é essa distância aqui, ó, em x. Tá? 11. Ah, professor, eu quero fazer o contrário. Menos 2 menos 9 vai dar menos 11. Só que não tem problema, pode colocar 11, porque vai ao quadrado. E o número ao quadrado vai ser sempre positivo o resultado. Ok? É aquele negócio que eu falei, distância então ao quadrado, beleza. Agora veja aqui no y, olha lá. 3 menos 3. 3 menos 3 vai dar 6. Que nada mais é essa distância aqui que nós calculamos. Tá? Então, com os pontos só, não é preciso eu ir lá no plano cartesiano desenhar para eu saber. Basta eu fazer o quê? Pegar o x com x, subtrair e elevar ao quadrado. Somar com y de um ponto com y do outro, subtrair e elevar ao quadrado. E depois, no final, tirar a raiz quadrada desde que porque é a distância ao quadrado. Né? O Teorema de Pitágoras lá. É resolvida a parada. É essa fórmula que vocês vão usar. Porque geralmente quando está inclinado, chama de inclinado, né? Não está nem paralelo nem a y nem a x, então no caso a gente vai usar essa formulazinha aí. Tá? E lembrando, subtrair os pontos. E depois a gente vai calcular aí, na próxima aula, ponto médio. Né? Então, distância, agora, depois, ponto médio. Tá ok? Então, aprendemos a calcular o que é ponto médio. Né? É isso, é a metade da distância. Mas é o ponto que está na metade. E até lá, na próxima aula, vamos treinar agora os exercícios. Vamos lá no nosso material da Khan Academy. E na próxima semana a gente vai trabalhar aí exercícios lá do livro didático. Beleza? Vem comigo. Distância entre dois pontos. E antes de a gente calcular a distância entre dois pontos, né, no plano cartesiano, a gente tem que lembrar o Teorema de Pitágoras, tá? E eu vou lembrar para vocês lá no exercício. Distância entre dois pontos. A gente já sabe onde está o ponto, a gente já sabe onde tem outro ponto.
e a gente vai calcular a distância entre eles. Isso se usa muito na geografia, chamado cartografia. Tá? Vamos lá, então. Qual a distância entre os pontos, esses dois pontos aí? Não é necessário plotar eles lá no. Não é necessário, tá? Eu vou contar para vocês aqui. Existe uma fórmula, tá? E a fórmula é o seguinte. E antes de a gente resolver isso aqui, a gente vai demorar um pouquinho que eu vou explicar isso aqui para vocês se entendem, tá? Vamos dizer, vocês estão vendo esse pontinho aí? Tem um pontinho bem aqui, certo? E outro pontinho bem aqui. Aí eu tenho outros pontos aqui, 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 aqui e aqui. Beleza? Aí aqui eu vou chamar de 1. Zero. Começar aqui, zero. E aqui até nesse espaço. Qual é a distância daqui até aqui? Né? Quanto andou? Quanto andou? Isso que é o negócio, tá? Então aqui dá para ver a distância, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dou 7. Beleza, né? Então aqui dá para saber. Mas quando for, por exemplo, vou colocar mais a distância. E se for um número, por exemplo, 3 aqui, né? Você começou do 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E andou 10? Não. Ele continua dando 7. Mas como é que eu sei que é 7 aqui? Pega o último, pega o 10, menos o 3. Pronto. Andou 7. Tá? Então, olha só o que eu vou fazer aqui agora. Sabendo disso, tu pega o ponto final menos o inicial, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Primeiro aqui, quando eu fizer a distância entre dois pontos, tem um ponto lá. Eu não sei, tá aqui, por exemplo, tem um ponto aqui, outro aqui, tá? E essa distância, tem que entender que é o seguinte, olha, agora ele não está na reta. Agora tem que ver quantos para baixo ele tem aqui, ó, e quantos tem para lá, tá? Aí fica um triângulo retângulo, tá? Nesse triângulo retângulo, a gente usa o teorema de Pitágoras. E essa distância aqui, ó, é o x final menos o x inicial. Tanto pega aqui, por exemplo, 10 menos 3, o final é 10. O inicial é 3, 10 menos 3, 7. É isso, tá? E aqui, pega o y final menos o y inicial. Sempre pega um número que está em cima, outro para baixo, ao contrário, tá? E aqui, que é a distância que tu queres saber. Então, existe uma fórmula para distância que eu gosto de copiar assim, ó, d quadrado é igual a esse número aqui, tá? Que der aqui, vou colocar aqui x final. Mas, professor, posso fazer ao contrário, o inicial menos o final? Pode, pode, aí pode, tá? Ao quadrado mais y final. Por que pode? Porque vai ao quadrado sempre é positivo, tá? Menos x inicial. O que é isso, y inicial? Professor, isso é muito difícil. Não é, vocês vão ver só. Então, vamos calcular esses dois pontos aqui. Não sei onde que está, não vou desenhar ele no gráfico, tá? Não é necessário. Mas você tem que saber muito aqui, subtrair, a fazer adição algébrica, na verdade, tá? O que é isso, professor? Por exemplo, eu vou fazer desse para esse. Vamos dizer que esse fosse o ponto final e esse aqui fosse o ponto final. Vamos ver primeiro o x aqui. Faz aqui mesmo. Menos 9 menos, sempre menos, olha. O menos 2. Olha lá. Não pode errar isso aqui, tá? Isso aqui é o x. Olha lá. Aqui vai ser o x. Agora vamos fazer o y. Menos 6
menos 2. Aqui é o y. Vamos resolver aí, fecha aqui. Você pode fazer essa conta onde você quiser, só quero com o resultado, tá? Vai ficar menos 9. Vou colocar aqui. Que não vai dando porque estou entrando aqui no campo proibido. Né? Vamos colocar aqui. Menos 9. Isso aqui, ó, tá? Menos 9. Menos com menos dá mais. Olha aí, tá? Menos 9 mais 2 dá menos 7. Ah, eu só não sei fazer isso. Ah, então você tem que revisar lá operações com números inteiros. Se não souber fazer isso, vai lá em operações com números inteiros. Exercita, tem que saber bem fazer isso de cabeça já. Terceiro ano vocês estão careca de saber já, né? Então, aqui, menos 6, menos com menos dá mais, 2, que dá menos 4. Então, deu esse ponto aí, tá? Bem, isso aqui tu faz assim, ó. Menos 7 ao quadrado, que é do x. A pessoa, meu, deu 7 positivo. Não tem problema, aí não tem problema, tá? Aí vai ao quadrado, vai dar positivo. Mais menos 4 ao quadrado. Aí aqui vai dar 7 vezes 7, 49, mais 16. Sempre vai ser positivo esses dois números aqui, esse resultado. E aqui vai dar 15, vai 65. Né? Só que lembra que é d quadrado? Né? Não esquece isso aqui. Aí tira a raiz aí, né? Tira a raiz aí, vai ficar raiz quadrada de 65. E tira esse número daqui. Tá? Então a distância é raiz quadrada de 65, essa distância de todos os pontos aí. Tá? Da próxima a gente vai um pouco mais acelerado, eu expliquei bem minucioso como se faz e qual é a fórmula de distância de dois pontos. Tá? Então vamos lá então. Agora, qual é a distância entre esses dois pontos aqui? Olha só o que você tem que fazer aí, tá? Tem aqui esse ponto e que essa distância aqui. Bem, que ponto é esse aqui? Ó? Esse aqui é o ponto 2 e 4, certo? Vamos dizer que é a partir daqui desse ponto. Tanto faz, tá? Um ou outro. Vou pegar isso aqui. E o outro ponto é, deixa eu ver se dá para riscar aqui, 6 e menos 5. Dá para riscar aqui em cima. Né? E aqui é 2 e 4. Aí tu decide, professor, tu quer fazer de cima para baixo para você que decide. Não dá problema, tá? Vou fazer de baixo para cima. Fazer de baixo para cima. 6 menos 2, 4. Vai ficar aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui. D quadrado é igual. Deu 4 ao quadrado. Beleza. Já vai colocando aqui já. Tá? 6 menos 2. É x com x, y com y, tá? Menos 5 menos 4. Menos 5 menos o 4. O 4 é positivo, então vai ficar menos o 4. Menos 9, então vai ficar mais menos 9 ao quadrado. Professor, eu coloquei positivo 9. Não tem problema, tem que ser 9. Então aqui vai dar 16, né, d quadrado, né, 16 mais 81. 9 vezes 9. Tá? Outra coisa é esse negócio do quadrado, né? Não vai esquecer, depois no final, de tirar a raiz, né? Então aqui vai ficar 97. E no final, pessoal, é só colocar assim, raiz quadrada de 97. Tá? Então vamos ver aqui essa distância, raiz de 97, tá? Raiz de 97, ele é menor que 10
tá? Porque raiz de 10, raiz de 100, né, é 10 e 81 que é 9. Então, ele dá 9, alguma coisa, né? Se eu for tirar a raiz lá. Mas aí deu aqui já esse número, a resposta, tá? Vamos para frente lá, bom trabalho. Professor, Oi, diga. Vai só para falar. ter certeza se eu entendi, a Mariana. Vai falar, Marina. Então a gente vai pegar o final de uma menos o final da outra, e a inicial de uma menos a inicial da outra, e elevar ao quadrado os resultados? E isso, tu pode escolher, tá? A direção que tu vai pegar. Porque aí vai ser sempre ao quadrado, então vai dar positivo, tá? Então não Não tem problema, importa, então, o não sinal, se a importa. gente tiver aquele errinho, né? Agora só não pode errar a conta, tá? Aquela conta inicial, eu peguei esse menos esse. Cuidado que às vezes tem menos com Sim, menos, né? Não pode errar isso aí. Aí, deu menos 4, colocou 4 lá, não tem problema, tá? Esse resultado que não pode errar, tá? Então, mas a certo. questão da direção é x com x, y com y, tá? Perfeito. É claro que depois, mais lá na frente, na geometria analítica, aí vai importar sim de onde tu sai. Mas aqui não tem problema aqui, tá? Certo, muito obrigada. Isso aí só vai importar quem vai fazer engenharia elétrica ou computação, que vai ter que saber, que tem que de onde vai começar, tá? Vai Sim, começar, mas verdade. ok? Porque vai estudar vetores, de onde que vai, de onde que sai, origem, direção, aí tem importância. Mas aqui não se preocupe com isso. Caiu um negócio desse, pode tranquilo, tá? Vamos aqui nessa aqui, olha, ele deu aqui um atrás, se vocês verem atrás, tem um plano, tá? E aqui, na verdade, ele não diz quais são os pontos. Não tem, não é necessário saber os pontos. Se está numa malha, então vamos lá. Olha aqui a malha aqui, ó. Faz um triângulo aqui, ó. Um triângulo aqui. Aí, qual é a altura desse triângulo aqui? Um, dois, três. Olha lá. E qual é o comprimento aqui, né? Um, dois, três, quatro. Pronto. Agora vamos calcular essa distância aqui. Teorema de Pitágoras é sempre a distância entre dois pontos é o teorema de Pitágoras, tá? Então aqui é a distância aqui, distância ao quadrado. São esses dois pontos, são essas duas distâncias aí, 3 ao quadrado. E também não tem problema quem é primeiro, né? Mas 4 ao quadrado. Tá? Então aqui vai ficar 9 mais 16, que dá 25, né? E se tu tirar a raiz de 25, né, que é quadrado, aqui vai ficar a distância, sem o quadrado lá, a raiz de 25, que dá 5, né? Então, essa distância é 5. O professor não tem problema os pontos? Bem, pessoal, vamos dizer que eu tenho um plano cartesiano bem aqui, assim. Complicar, bem aqui. Bem, este ponto aqui seria 2. Esse ponto aqui e este ponto aqui. Vamos descobrir aqui. Depois eu coloquei o plano onde quiser, só que não vai complicar a história, é um triângulo, tá? Triângulo retângulo, vai a altura, comprimento, pronto. Mas, quer colocar pontos ainda? Pode ser, onde tu colocar o plano, não tem problema, a distância vai ser sempre a mesma. Tu não aumentou o comprimento daquele azul, né? Então, mas tu pode descobrir que ponto é esse seria aqui. Então, aqui seria 2 do x e 2 do y. Beleza. E aqui seria menos 2 do x e um do y. Olha o que vai acontecer aqui. Vamos fazer assim. É, quanto é 2 menos 2? 2 menos 2. Estou pegando esse 2 daqui, menos o menos 2 daqui. Vai dar 4. Está aqui o 4.
Vamos pegar o y aqui. 2 menos um. Opa, aqui é menos um para baixo, tá? Aqui é um menos um, tá? Aqui é para baixo. 2 menos o menos um. Vai dar 3. Tá aqui o 3. Onde tu colocar esse plano, tu vai mudar os pontos podem mudar, tá? Mas a resposta vai ser sempre a mesma. Não tem problema, porque o comprimento dele sempre é o mesmo, a distância sempre é o mesmo. Eu não mudei, eu posso mudar de posição o plano. Vou pegar o plano bem aqui, então. Ah, eu quero o plano aqui, Y aqui e X aqui. Tá aqui. Ele mudou de tamanho? Não, só vai mudar o lugar que vai estar esse ponto, mas a distância é a mesma, tá? Bem, isso aqui a gente vai... Professor, Pode então falar. seria assim, quando a gente tem o plano cartesiano, a gente vai pegar e vai fazer um menos o outro. Se a gente não tiver, é mais a gente olhar o lado e a altura? Sim, sim. Até se tivesse, tu puder desenhar o plano, desenhar o ponto, né? Porque às vezes o ponto é grande, né? Às Sim, vezes é uma distância de 1.200, sei o quê. O Y está no 200 e pouco. Não vai fazer isso no plano, né? Mas quando sim. der para te desenhar o plano, tu vê só a altura e o comprimento e faz o teorema de Pitágoras. E tu não esquecer aquele negócio de subtrair os pontos, tá? Que foi isso que o senhor fez, né? Quando você construiu o plano, você colocou as ordenadas e aí foi Isso, isso. fazendo menos, uma menos a outra, né? Exatamente. Então, onde tu colocar o plano, tu vai mas eu vou fazer, ó, tá ali já, eu uso o Pitágoras e pronto, eu formo um triângulo retângulo, tá? Então, Certo. não complica. Ali, aqui, tu entendendo o plano cartesiano, tu consegue acertar mesmo sem saber fórmulas, ok? A única fórmula que é importante é o teorema de Pitágoras, tá? Então, vamos para frente, mais um bloco aí, a gente encerra, para não cansar vocês, depois eu gravo os outros e edito lá, tá?